Boa tarde. Boa tarde. Meu nome é Rosemarie, Rose Lang. E é uma alegria estar aqui. Eu venho de São Leopoldo, do grupo de estudos espírita Nosso Lar. Então, hoje o tema que eu trago para a nossa reflexão é nas lutas da vida. Todos nós temos lutas. Tem alguns que estamos, neste momento, passando por grandes lutas. Porque cada um de nós aqui na Terra tem os seus desafios. Como é que a gente cresce? É somente quando as coisas estão bem na nossa vida? Vamos ser sinceros. E eu tenho um combinado, viu? Sim é sim, não é não. Vocês não podem falar que a palestra... Eu nem gosto de palestra, é uma exposição, não sou palestrante, né? É uma troca, e eu me alimento da troca dos olhares de vocês e do nosso combinado. Sim é sim, não é não. Será que nós crescemos somente nos momentos felizes ou nós crescemos? Sim, é nos momentos felizes? São nos desafios. As lutas nos impulsionam ao crescimento. Então, nós vamos buscar lá no dicionário. Eu vou sempre começar descrevendo, né, traduzindo um pouquinho o título. O que é luta? Lá no dicionário online, a palavra luta tem sua origem no termo em latim lucta, derivado do primitivo luita, que significa esforço, luta, dedicação. E eu acrescento fé, coragem e esperança. A esperança tem que fazer parte dos nossos corações. Por mais escuro que esteja o nosso momento existencial, tem muita luz que nós naquele momento não estamos vendo. Mas se tivermos esperança, paciência, coragem, logo ali a gente vai compreender o papel da nossa luta. Joana de Anjos, que eu vou citar nela, é com base no trabalho da Joana, que é espírito, mentora do conhecido médium baiano Divaldo Franco, e tem uma série de livros, série psicológica, tem muitos livros, mas tem uma série. E um desses livros da série é Desperte, Seja Feliz. E ela diz que a luta é um desafio abençoado que a lei do progresso impõe. A luta é um desafio abençoado. Como que é abençoado? Exatamente isso que eu estava falando antes. Porque é uma oportunidade de aprendizagem, de despertar. Porque a gente veio aqui e a lei do progresso, ela nos impulsiona à evolução. Ela nos impulsiona a crescermos, a evoluirmos moralmente. E ela nos diz que através das sucessivas reencarnações, nós vamos nos desenvolvendo tanto no campo da intelectualidade como da moralidade, no campo da inteligência, no campo do conhecimento e no campo da moral, dos valores morais, que é para isso que nós viemos aqui. E Emmanuel, no livro O Consolador, na questão 246, o Emmanuel é mentor do Chico Xavier. Ele diz assim: a provação é a luta que ensina o discípulo rebelde e preguiçoso a estrada do trabalho e da edificação espiritual. A aprovação é luta que ensina. Se ela é luta que ensina, ela tem um papel educativo. Então, é para o nosso processo de educação. Quem são os discípulos rebeldes e preguiçosos? Nós, todos nós. Né? Não aceitamos aquilo que vem para nós e tudo que a gente vem passar aqui tem um propósito. Não somos vítimas. Tudo que nós passamos é para o nosso bem, por mais que não consigamos naquele momento enxergar. Então, essa luta que nos ensina vai fazer rebelde, nos rebelamos, preguiçosos, nos acomodamos, só nos encantamos com a vida material. E essa luta que educa vai nos convidar à estrada do trabalho e da evolução. E Joana de Anjos, nesse mesmo livro, Desperte, Seja Feliz, nos diz: luta é, portanto, sinônimo de vida.
Luta igual a vida. Nós estamos na vida quando estamos no corpo físico ou já no mundo espiritual quando não temos mais esse corpo físico. Então nós estamos sempre na luta, sempre em processo de aprendizagem, sempre na busca do despertar, que é para isso que nós viemos. E Joana de Andes, nesse livro, ela vai elencar, ela vai trazer algumas lutas que com certeza ela e Emmanuel fazem muito isso, vão lá nos nossos coraçõezinhos. Então, de uma forma geral, que cada um tem as suas lutas, cada um tem os seus desafios individuais, tem os seus desafios familiares, coletivos, mas todos nós temos algumas lutas importantíssimas. E ela vai nos trazer, e eu vou trazer aqui para a gente refletir. Nesse mesmo livro, Desperte, Seja Feliz, no texto Diante da Luta, nos diz Joana. E ela diz assim: a luta, existe luta pelos valores transitórios que perdem o seu significado com a morte. O que são os valores transitórios que perdem o significado com a morte do corpo físico? Porque ninguém morre. A vida é uma só. Muitas reencarnações, muitas existências, a vida é uma só. Ninguém morre. Mas o que são esses valores transitórios que quando a gente não estiver mais aqui, não tem importância para nós? Os valores materiais, tudo aquilo que nós não levamos conosco para o mundo espiritual é transitório, é passageiro, somos usufrutuários, nós usamos a casa, o carro, o corpo vai ficar também. Então, diz Joana que se as conquistas materiais são um meio, são um instrumento para o nosso bem-estar, é um instrumento importante, diz ela. É muito importante, mas tem que ser um meio. Ela não pode ser um fim. As buscas materiais, a busca da intelectual, isso é um meio, né? A conquista material é tudo lícito, é tudo permitido, a gente vai em busca. Hoje nós estamos aqui, graças a Deus, com ar-condicionado, temos cadeiras para sentar, todo mundo aqui está vestido, tem que se alimentar, mas todas as buscas para as conquistas das coisas tem que ser um instrumento, um meio para o bem-estar, mas não o fim. Porque ela diz que se for o nosso único objetivo, as conquistas materiais, isso se torna um gigante cruel da realidade do ser, que nos escraviza e que nos atormenta. Nos escraviza e nos atormenta. Aí nós vamos agora para o Evangelho segundo o Espiritismo. Quem não tem e puder comprar, compre o Evangelho. O Evangelho segundo o Espiritismo, para mim, é o maior tratado de psicologia que existe. O Evangelho segundo o Espiritismo. Foi convidado aqui nos recados, fazer o Evangelho no lar. Quem não souber fazer, com certeza a casa ensina, usando o nosso Evangelho abençoado. E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, item 12, um espírito que se identifica como espírito protetor, ele diz assim: quando considero a brevidade da vida, e quando ele está falando brevidade da vida aqui, é no sentido de existência. Quando considero a brevidade da nossa existência, porque não é breve, estamos com 10, com 40, com 60, com 70, com 80, quando a gente vê, foi, né? Passou. Então ele diz: quando considero a brevidade da vida, dolorosamente me impressiona a incessante preocupação de que é para vós objeto o bem-estar material, ao passo que tão pouca importância dais ao vosso aperfeiçoamento moral, a que pouco ou nenhum tempo consagrais e que, no entanto, é o que importa para a eternidade. Então ele fica impressionado, né? É aquilo que a Joana diz, tem que ser um meio, um instrumento para o bem-estar, mas não pode ser o fim. Não pode ser o único objetivo da nossa vida, que não é para isso que a gente veio aqui. Então ele fica impressionado que a gente dedica tanto tempo para as questões da materialidade e um tempinho bem pequenininho, nenhum, para os verdadeiros valores. Vamos trazer para a casa espírita, porque valores a gente não busca somente numa casa espírita, né? Mas vamos trazer aqui para a casa espírita. Gente, se uma pessoa vai todo dia para a academia, o que a gente diz? Que disciplinada, olha, né? Aí ela vai, cuida da alimentação, fim de semana vai para o shopping, vai para a balada, se é mais jovem. Poxa vida, que pessoa que tem uma alegria de viver.
Agora, isso é aquele pensamento só da materialidade. Claro, gente, que a gente tem que cuidar do corpo, também tem que cuidar do meu, senão eu quero ficar mais tempo aqui. Mas a gente tem que cuidar do corpo, mas principalmente da alma. Né? E aí a pessoa vai na casa espírita, como vocês aqui. Hoje, né, numa tarde agradável, com esse clima que hoje está muito bom, graças a Deus, depois daquele forno, né? Falamos dos estudos que vai começar. Poxa, eu não posso ir lá na casa naquele dia presencial, mas eu posso participar do online. Mas eu vou lá na casa porque eu quero ter o contato com as pessoas. Aí começa a estudar. Aí o facilitador dá com um pouco de um tempo de estudo, de conhecimento. Aí a casa vem, olha, né? Vamos dar o um exemplo aqui com a Paula. A Paula já é trabalhadora, né? Olha, Paula, tu tá estudando, tá empenhada, a gente vê que já tem coisa. Não quer começar a trabalhar? Dá a fichinha ali na frente? A Paula, pois eu quero. Daí a Paula já vinha na terça na palestra, já vai um dia de estudo e já vem outro dia. O que as pessoas vão dizer que não tem esse entendimento? Que são fanáticos. A Paula é uma fanática. Imagina quando a gente vem quatro vezes, né, gente? Que a gente faz isso, né? Por quê? Porque a gente está ainda com aquela mentalidade das coisas do mundo, mas é preciso despertar, porque a vida traz chamamentos. Muitas vezes é uma doença física, muitas vezes é a doença de quem amamos, é a partida de quem amamos, é a nossa partida com uma doença terminal. Enfim, todos nós que estamos aqui vamos voltar para casa. E todos nós vamos ter desafios com os filhos, no casamento, porque somos espíritos imperfeitos. Não tem casamento perfeito, não tem família perfeita, não tem relações perfeitas, porque somos imperfeitos. Mas temos que nos dispor à convivência, a nos melhorarmos, que o outro seja um espelho para mim, né? Mas aí, você sabe o livro Nosso Lar? Tinha o filme Nosso Lar? Já ouviram falar? Nosso Lar é a primeira série. É o primeiro dos livros. Gerson, quantos são mesmo? São 13? Eu nunca lembro quantos. 13, né? 13 livros. São 13 livros. Começa pelo... Eu falo demais e rápido, tô me dando... Desculpa, mas tem que tomar água. Então, André Luiz, médico aqui na Terra, desencarnou, ou seja, saiu do corpo físico, foi para o mundo espiritual, viveu momentos difíceis, até que despertou, e tem toda uma caminhada. Né? Quem assistiu o filme tem uma noção, o livro é muito melhor. E aí ele é um repórter do mundo espiritual, ele nos conta como é o mundo espiritual e vem nos trazendo. E ele estava lá em estágio, o Tobias estava com ele, ele observou um grupo de espíritos que tinham sido trazidos de regiões mais pesadas, que estavam com dificuldade, pela sintonia. Nós criamos... Né? Nós vamos para onde está a nossa sintonia. Pela sintonia, eles não estavam bem, mas já estavam sendo atendidos, acolhidos na colônia Nosso Lar. E aí, o André observando, André Luiz diz para Tobias, meu amigo, como é triste a reunião de tantos sofredores e torturados, por que este quadro angustioso? E o Tobias responde, a vida do homem estará centralizada onde centralize ele o próprio coração. Sabe onde é que estava centralizado o coração desses irmãos? No dinheiro, no poder. Eram ricos comerciantes aqui na Terra. E aí, o Tobias diz para ele que eles acreditavam que as mercadorias no mundo terrestre teriam o mesmo valor lá no mundo espiritual. Eles esqueceram de cambiar, de trocar as posses do mundo pelos valores espirituais. E disse mais ainda, nem mesmo com a certeza matemática da morte física, eles pensaram em se espiritualizar. Eles, quando iam a Londres, eles trocavam contos de réis, os mais jovens não ouviram falar, né? Lá no início do século passado, do século XX, XIX, né? Contos de réis por libras esterlinas. Mas não pensaram um minuto que um dia eu parti. Porque a gente tem que pensar. De onde eu vim, o que eu estou fazendo aqui, para onde eu vou. Em algum momento a gente tem que refletir sobre isso. Eu acredito que todo mundo que está aqui já pensou sobre isso. Né? E agora o que fazer? Pergunta André Luiz e Tobias diz. Temos os milionários das sensações físicas transformados em mendigos da alma. Porque a verdadeira riqueza é a riqueza da alma, não é a riqueza material. Porque esta fica.
né? Essa é transitória, é passageira e nós não levamos. Então, o despreparo para a morte faz com que uma quantidade imensa de espíritos retornem para o mundo espiritual e chegam lá sem compreender, sem ter meditado sobre a vida, sobre a imortalidade. Mais uma luta. A luta pela agressividade dos maus em predomínio momentâneo sobre os bons, até que a enfermidade e a velhice vençam os dominadores. A gente vê assim nos jornais, nas redes sociais, parece que a agressividade dos maus estão dominando. Não é assim que a gente tem essa impressão? A gente comenta isso, né? Mas o que ela diz aqui? Mas é momentânea, porque a enfermidade e a velhice vai chegar para todo mundo. Aparentemente dominam, né? Porque os bons, de acordo com a lei do progresso, um dia, os maus, aliás, um dia se tornarão bons. Vamos imaginar Jesus naquela época. Jesus foi traído, foi negado. Vamos lembrar de Pilatos, de Herodes, de Caifás na política e na religião. Naquele momento onde Jesus foi crucificado, lá as pessoas diriam: Jesus foi um perdedor. E os poderosos, os vencedores. Quem mudou a história da humanidade antes dele e depois dele? O nosso mestre Jesus, nosso modelo e guia, nos diz os Espíritos, no livro dos Espíritos. E onde estão esses homens? Então, a maior influência dos maus de Joana de Ângeles se dá por causa da ignorância, o não saber, o não conhecimento. Como é que a gente combate a ignorância? Jesus nos diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que verdade é essa? A verdade é Deus. Deus é abstrato para nós. Jesus é concreto. Jesus veio em nome de Deus nos trazer o quê? A verdade, que é o seu evangelho, que é a sua vida. Então, e a doutrina espírita, que foi enviada pelo Mestre Jesus, é o Consolador prometido, que nos traz todo este conteúdo dessas verdades, que nos esclarece e que nos livram da ignorância, que é a verdade. Né? Aí continua Joana, a luta pela aquisição de valores imperecíveis que dão sentido à existência. Antes eram os transitórios, agora são imperecíveis. O que são os imperecíveis? São esses exatamente que a gente vai levar com a gente para o mundo espiritual. E aí eu trouxe alguns, só para a gente pensar, são muitos, mas só para a gente refletir. Primeiro, a humildade de pedir perdão por uma atitude equivocada. Gente, pedir perdão por um erro é trabalhar a virtude da humildade, que por orgulho a gente não reconhece e não pede desculpas. O respeito às ideias e opinião dos outros. Viver num momento da nossa história que nós não respeitamos as ideias e opinião dos outros. Nós batemos de frente, ficamos inimigos nos grupos de família, do WhatsApp, as pessoas vão saindo, não se falam, porque não aceitam que o outro pense diferente. Gente, nós somos únicos, nós somos uma individualidade, nós trazemos uma bagagem do mundo espiritual e recebemos outra aqui, cada um com a sua, podem ser irmãos gêmeos, cada um com as suas bagagens. Então a gente não pode querer que os outros caibam na nossa caixinha, naquilo que nós pensamos. Olha, que luta nesse valor transitório, nesses valores. O cultivo da honestidade, ainda que pouco a pouco. Nós queremos honestidade de todo mundo. Vamos perguntar, eu sou honesto no meu pensar, no meu sentir e nas minhas ações? Vamos pensar. Como é que eu posso cobrar do outro? O sacrifício do interesse pessoal pelo bem do próximo. Deixar a nossa dor e atender na Casa Espírita faz muito. Tenho certeza que aqui no Fraterno, né, trabalhadores, muitas vezes a gente vem com as nossas dores e a gente põe no bolso. E Deus é tão bom que manda alguém que a gente tem que falar para ele o que a gente precisa ouvir. Já aconteceu comigo muito. Né? Eu falo para o outro, quando a minha mãe desencarnou, e aí passou uns meses, eu voltei para o atendimento fraterno, adivinha quem chegava para eu atender? Alguém que a mãezinha tinha partido. Olha a bondade da espiritualidade, né? A caridade que sabe perdoar e esquecer as ofensas. Nós aqui nos magoamos, nos melindramos, tá tudo bem, é natural, somos imperfeitos. A gente não pode colocar para debaixo do tapete, a gente traz de um passado religioso, tem que perdoar, porque Deus castiga. Deus não castiga, Ele criou leis perfeitas. Leis perfeitas. Somos nós que, diante da nossa consciência, vamos despertar.
Então, a gente exercer a capacidade de perdoar. No primeiro momento, eu aprendi com a Joana de Anjos, isso foi muito importante para mim. Preciso sentir. Estou sentindo, estou triste, estou incomodada, estou me sentindo traída. Aí eu admito. Vou no fraterno, vou lá, falo, faço uma catarse. A Joana diz, escreve, põe para fora. E vai fazendo prece, pedindo para o anjo de guarda fortalecer. Daqui um pouco é assim, ó. Pum, passou a raiva, passou a mágoa. E a gente compreende que aquele outro, como nós é imperfeito, que é, nós magoamos, assim como os outros nos magoam. Então, olha que valor interesseiro. E como é que a gente vai desenvolver a humildade de pedir perdão? Quando a gente é ofendido. O dia que nós chegarmos a um patamar mais elevado, a gente não se ofende, né? Não precisa perdoar. Mas ainda precisamos perdoar. Né? Então, tudo é uma caminhada. E olha que luta. Não é a maior luta do que as conquistas materiais? Essa é a luta com nós mesmos. A luta pela superação de paixões primitivas que pertencem às experiências do passado. Gente, a origem dos instintos agressivos nos acompanha desde a nossa origem. Lá nos primórdios, a gente precisava o quê? Adrenalina para atacar as feras ou correr. Eu acho que eu mais corria. Para correr, para nos preservarmos. Só que a gente vem fazendo isso hoje. E a gente não se dá conta. Não sei se já aconteceu com vocês, mas comigo, sim. Quando a gente viu, a gente falou. Quando a gente viu, a gente levanta o tom da voz. Né? No trânsito, então, meu Deus do céu. Porque ainda aqueles impulsos agressivos. E esses impulsos agressivos fazem parte da nossa caminhada. Né? E aí que nós temos uma luta muito grande para vencer essa agressividade. Aí, Kardec pergunta na questão 909 do Livro dos Espíritos, poderia sempre o homem, pelos seus esforços, pelas suas lutas, lembra que luta é esforço? Vencer as suas más inclinações, que essa agressividade ainda são as nossas más inclinações, são as nossas más tendências, atitudes primitivas que vem vindo conosco e que a gente precisa lutar para vencer. A nossa mente, ela se compõe de uma grande parte que é o nosso inconsciente, daquilo que nós não lembramos, que vem lá do nosso passado, das nossas múltiplas reencarnações, mas nós também temos o nosso inconsciente atual. Porque vocês lembram de tudo que vocês já viveram? Não, né? Eu não lembro nem que eu comi na semana passada, a roupa que eu vesti. Mas a gente tem então, o inconsciente passado, que está lá, né? E tem o atual, que é dessa existência. Né? E às vezes com terapia as pessoas vão falando, fazendo catarse. É como se fosse abrindo caixinhas, né? Às vezes de traumas que a gente viveu e que está lá fechadinho. Então a gente tem esse inconsciente amplo e tem o nosso consciente. Vamos imaginar o inconsciente como um imenso oceano. Imaginem, um mar imenso. E a consciência é uma rolha boiando naquele oceano. Desde que a gente percorreu os reinos na nossa evolução e a gente chegou ao livre-arbítrio, a gente desenvolveu a liberdade de escolha, e quando a gente tem liberdade de escolha, a gente tem responsabilidade, não culpa. Liberdade de escolha. A gente desenvolveu a consciência. Vocês percebem que a consciência, a rolhazinha pequenininha, é muito menor. E o inconsciente é muito maior. Por isso que a gente é tomado. A gente não lembra, mas ele vem e a gente age por impulso. Por isso é importante a gente reconhecer, trazer a luz para mudar. E aí a Joana de Ângelos, no livro Triunfo Pessoal, no texto A Luta contra as Paixões, ela diz: impregnando o ego é o eu, é o centro da nossa consciência, é o eu. Perguntar agora, como é o teu nome? Né? Quem tu é? A pessoa vai dizer, vou usar a Paula de novo, né? Ah, eu sou a Paula, né? É assim que o ego se identifica, o eu. Impregnando o ego com a sua carga de paixões asselvajadas, necessitam ser trabalhadas com afinco, a fim de que abandone os alicerces do inconsciente, está lá na sombra do inconsciente. Né? Então eu tenho que trazer a luz. Eu percebi que eu agi daquela forma. Às vezes um familiar nos diz, puxa vida, como, né, tu foi agressivo e a gente não percebe. Vamos parar e pensar? Não vamos criticar, ficar na defensiva. Aí a gente tem que reconhecer, e ela diz, isso tem que ser substituído pelos sentimentos de amor, de compaixão, de solidariedade. Tá lá no texto A Luta contra as Paixões. Então isso é um processo, né, de reconhecimento, a gente identificar. Né? Por isso que Santo Agostinho, na questão 919 do Livro dos Espíritos, dizia,
nos convidava ao que ele fazia no final do dia. Ele fazia uma lista, né, de tudo que ele tinha feito, que ele tinha dito, e ele analisava, será que eu ofendi alguém? Será que eu fiz isso aqui de coração? Então a gente fazia essa análise. Quando vai deitar a cabeça no travesseiro depois da prece, ou antes da prece, né? Ou faz uma antes, outra depois, porque a gente pode ficar abalado como é que a gente agiu. Então faz parte. A luta agora é a última. Vamos ver se eu consigo lá em 5 minutos terminar ela. A luta pelo autodescobrimento. Nos descobrirmos, tá? A autodescoberta é o processo de olhar para o nosso mundinho interno, para os nossos sentimentos, para as nossas emoções. E esse parágrafo é o que eu mais amo nessa série psicológica. Ela diz assim, ó, o ser consciente deve trabalhar-se sempre. Nós já desenvolvemos a consciência. Somos seres conscientes, é para nós, para todos nós. Partindo do ponto inicial da sua realidade psicológica, de agora. Aceitando-se como é e aprimorando-se sem cessar. Né? Porque às vezes a gente não se aceita como é. A gente já começa não aceitando o cabelo, não aceita o corpo, não aceita como nós estamos. Né? Somente consegue essa lucidez, somente consegue ver de forma clara aquele que se autoanalisa. Faz como Santo Agostinho, faz aquela lista, como é que eu tenho atuado? Disposto a encontrar-se sem máscara. Tirar a máscara para nós mesmos, a gente usa máscara. Em casa a gente é um, no trabalho é outro, na casa espírita é outra. Diz aqui a gente, meu irmão, minha irmã, lá em casa não é a mesma coisa. Ainda faz parte das nossas imperfeições. Mas daí a gente tira para a gente mesmo, não tirar para os outros. É esse o convite dela. Para isso não se julga. Minha culpa, minha máxima culpa não nos leva a nada. Não se justifica, não se acuse nem se culpa. Gente, não se justifica, mas eu sou assim, porque eu vim de uma família assada, porque eu tive esse problema. Não se justifica. Passou, agora eu vou lidar comigo mesmo. Não tive a mãe que eu precisava, o pai que eu precisava, às vezes não fui criado pela mãe, nem pelo pai, não fui bem tratado. Olha o Chico, morreu a mãezinha do Chico, muitos filhos. Lembram da tia do Chico Xavier, que furava a barriga dele com garfo? Né? Então, a gente, ele se tornou o grande homem, esse ser iluminado que ele é, né? Que ele continua existindo. Então, nós não somos vítimas. Chico era vítima? Não. Estava ali um aprendizado para o Chico. Né? E eu vou contar uma história agora para vocês, para a gente ir encerrando. Conta a lenda que uma bordadeira de Minas Gerais estava lá, bordando, né? Rodeada de linhas. De repente perde a agulha. Cadê a minha agulha? Procurou ali na sala de costura, não achou, foi indo onde estava mais claro, foi indo para a porta, e a comadre dela do outro lado disse assim, comadre, o que foi? O que perdeu? Perdi a minha agulha. Ah, comadre, a agulha é uma coisa muito difícil de achar mesmo, vou aí te ajudar. E aí saíram ali para o jardinzinho da casa, procuraram, não acharam, e aí foram indo pela quadra toda, daqui um pouco a comadre, a vizinha disse, mas comadre, onde é mesmo que tu perdeste a tua agulha? Ah, eu perdi lá dentro, mas é que tá muito escuro para achar, resolvi procurar aqui fora. Isso é uma metáfora, gente, que a gente traz. Sabe o que é lá fora? É o outro, são as pessoas. Sabe o que é a sala? É o nosso mundo interno. Então, a gente tem uma facilidade de enxergar o defeito do outro. Vou fazer uma pergunta para vocês. Não respondo, porque daí é muita gente falando, tá? Vou fazer uma pergunta. Pense agora no defeito. Uns 2 defeitinhos, assim. Eu sei que vai vir uma lista, mas pense em 1 ou 2. Do marido, da esposa, do companheiro, da companheira, do pai, da mãe, do irmão. Quem vocês convivem que vocês enxergam o defeito? Deu para pensar? Veio, né? Agora pense num defeito de vocês. Tem uma amiga que me respondeu, tu sabe que eu sou perfeccionista. Meu defeito... faz as coisas tudo organizado, tudo certinho, né? Por quê? Porque a gente enxerga o defeito do outro. É mais fácil olhar fora e olhar para dentro, se analisar, buscar, se ouvir, gente, é o mais difícil. E aí eu encerro com 2 perguntas de tema de casa. Quer dizer, não vou encerrar porque eu vou ler o último textinho da Joana aqui para fechar, que eu ainda tenho 1 minutinho. Tema de casa, tá? Qual tem sido a tua responsabilidade pelos teus resultados? Vamos pensar. Os resultados que eu estou tendo, que eu não estou gostando, os bons a gente vai atribuir a gente, né? Mas os maus, para quem é que eu estou atribuindo? Esquece o outro, vai olhar para ti.
que é a tua maneira de lidar, não é como o outro age. E por onde tens procurado tuas respostas? Dentro de ti ou fora de ti? Né? E aí Joana nos manda buscar o alto amor, que eu não vou poder falar que meu tempo está acabando, mas é nos amarmos, o amor ao nosso próximo, a prece, a oração, ela cria um campo invisível de energias sutis. Não vão tirar as lutas da vida, porque nós precisamos dela, mas nós vamos ter força para transpô-las. Né? Buscar relaxação, bom livro, ir na natureza, né? Boas conversas, boas leituras, a meditação. Respira depois de uma prece, ela diz assim, ó, começa o teu treinamento meditando diante de um pensamento do Cristo. Pega o Evangelho, segundo o Espiritismo, lê lá uma passagenzinha e fica pensando. Vão vir vários pensamentos, acolhe os pensamentos, deixa ele ir, reflete. E depois a gente vai aplicar na vida, de tanto a gente treinar. E Joana encerra, e agora eu encerro também. Ela diz assim, lá nos últimos parágrafos do texto que inspirou a fazer esse trabalho. É necessário lutar em paz, alegremente, sabendo que os bons espíritos estarão lutando ao teu lado em nome do lutador incessante Jesus, que até hoje não descansa nem desanima, embora permanecendo conosco. Temos o nosso anjo de guarda, temos a família espiritual que em nome de Jesus cuida de nós. Por isso a prece para entrar em sintonia. Luta, pois, com entusiasmo, renovando as tuas energias antes que as exaurindo, as esgotando, para que longos, profícuos e abençoados sejam os teus dias na face da terra, quando terminar a tua oportunidade de serviço e de luta. Um abraço carinhoso a cada um.